Resumo de Direito Constitucional. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Parte 2. Princípio da Igualdade. A Confira 88 consagra a igualdade de gênero ao prever que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, artigo 5º, e a igualdade na lei destina-se ao legislador, a igualdade perante a lei, aos intérpretes e aplicadores do direito. As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em concursos públicos. É legítima a previsão de limites de idade em concursos públicos, quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula STF número 683. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Escusa de consciência. O artigo 5º, 8ª, Confira 88, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 5º, 9ª, Confira 88. Direito à privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5, x. As pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares dos direitos à honra e à imagem. Entendimentos do STF. Não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA. São admitidas as biografias não autorizadas. A quebra de sigilo bancário pode ser determinada por ordem judicial ou por CPI. As autoridades fiscais podem requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. O TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Sigilo das comunicações telefônicas. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, 12. A interceptação telefônica somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A quebra do sigilo telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. É lícita a prova obtida por policial a partir da verificação, no celular de indivíduo preso em flagrante delito, dos registros das últimas ligações telefônicas. É válida a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. É possível a gravação telefônica por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. São ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. Direito do consumidor. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 5º, xx. Trata-se de norma de eficácia limitada. Direito à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 5º, xxi. Segundo o STF, é constitucional a divulgação da remuneração de servidores na internet, em virtude do princípio da transparência. O remédio constitucional que protege o direito à informação é o mandado de segurança. O direito de petição independe do pagamento de taxas. Todas as pessoas, físicas e jurídicas, podem exercer o direito de petição. Não há necessidade de advogado para o exercício do direito de petição. O direito à obtenção de certidões independe do pagamento de taxas. É protegido por meio de mandado de segurança. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, xxxv.
no Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição. Como regra geral, não existe, em nosso ordenamento jurídico, a jurisdição condicionada. Há alguns casos de jurisdição condicionada, em relação aos quais exige-se o prévio requerimento administrativo. São eles os seguintes: habeas data, controvérsias desportivas, reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública e requerimento judicial de benefício previdenciário. Súmula STF número 667, viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Súmula vinculante número 20, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Segurança jurídica, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido é aquele que efetivamente se incorporou ao patrimônio do particular, em virtude de já terem sido cumpridos todos os requisitos aquisitivos exigidos pela lei então vigente. Não se pode confundir direito adquirido com mera expectativa de direito. Não há direito adquirido face a uma nova Constituição. Princípio do juiz natural, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O princípio do juiz natural busca garantir a independência e a imparcialidade do poder judiciário. Tribunal do júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Súmula vinculante número 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Segundo o STF, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não exclui a recorribilidade de suas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos autos. Princípio da reserva legal em matéria penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. As normas penais em branco não violam a reserva legal em matéria penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Admite-se, portanto, a retroatividade benigna. Mandados de criminalização, a Confira 88 não tipifica crimes. Porém, estabelece normas que determinam a criminalização de certas condutas. 3th não tem graça, terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos são inafensáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O racismo é inafensável e imprescritível. É punido com a pena de reclusão. A apologia à discriminação contra os judeus é considerada racismo. Segundo o STF, o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e também é imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático é crime inafensável e imprescritível. Em transcendência das penas, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Penas proibidas. No ordenamento jurídico, não são admitidas as seguintes penas: de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado nas seguintes hipóteses: crime comum praticado antes da naturalização e comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Devido processo legal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ampla defesa contraditório, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 05. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Segundo o STF, a ampla defesa e o contraditório não se aplicam na fase do inquérito policial. Vedação às provas ilícitas. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. As provas ilícitas devem ser expurgadas do processo. A presença de provas ilícitas não é suficiente para invalidar todo o processo. No entanto, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, a prova ilícita contamina todas as outras que sejam dela decorrentes. É lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. É lícita a prova obtida por gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Prisões cautelares não violam a presunção de inocência. Segundo o STF, a execução provisória da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal. Prisão. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Prisão civil por dívida. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Súmula vinculante número 25.